parábolas que Jesus usa no final do seu discurso escatológico. E aí, se você passar a página da sua Bíblia, você vai ver que na semana que vem a gente vai falar sobre o julgamento final. Se vocês repararem aí em Mateus 25, 31, o subtítulo aqui da Sociedade Bíblica é o grande julgamento. Preparem-se. Mas hoje a gente vai terminar. A semana passada a gente falou sobre exortação à vigilância, que é o que vocês podem ver aí em Mateus 24, 36, e que foi o final de Marcos 13. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do servo fiel e do servo mau, a famosa parábola das 10 virgens e talvez ainda mais famosa, a parábola dos talentos. E vamos entender como isso tudo está ligado à volta de Jesus. Então, Mateus 24, 45, por gentileza, Cadu. E aí eu vou ler direto de Mateus 24, 45 até Mateus 25, 30, tá? Vamos nessa toada. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Só um comentário, aqui ele está falando dos líderes de igreja, tá? Dos pastores. Essa parábola é para as lideranças. Então vamos lá. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá, aqui, agora ele está falando do quê? Do pastor, do líder que falhou. Se aquele servo, sendo mau, então do mau pastor, do mau líder, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros de comer e beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e irá, olha só, aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali aonde? No inferno. Mateus 25, pode passar. Agora ele vai falar daqueles que têm uma fé verdadeira e daqueles que têm uma fé falsa. Então vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Só que não vai dar mais nada. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E agora ele vai falar para os cristãos, todos os cristãos, aqueles que multiplicam aquilo que Deus dá e aqueles que não multiplicam. Vamos lá. Pois será como um homem, versículo 14, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Vai chegar o ajuste de contas, meus irmãos. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso.
Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Fale conosco nessa noite, de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nessa parte, não é final, porque Jesus ainda vai falar sobre o julgamento final. Mas Jesus, depois que ele fala sobre os 3 períodos da escatologia, ele vai falar sobre o princípio das dores, a grande tribulação e o arrebatamento. A gente tem mensagem disso tudo no canal do YouTube. Quando ele acaba, ele então começa uma série de parábolas que nada mais são do que um alerta. O resumo de todas as parábolas qual é? Vocês não sabem quando Jesus vai voltar, então estejam preparados. Ele vai falar sobre a parábola da figueira e vai falar sobre uma exortação à vigilância, que foi o que a gente falou na semana passada. E aqui ele começa então a tratar com grupos específicos da igreja, ou grupos específicos de cristãos. Esse primeiro grupo, o qual ele está se referindo, ele está falando para as lideranças eclesiásticas. Então a parábola do servo fiel e do servo mau diz respeito aos líderes. Vamos ver o que Jesus nos ensina. Pode passar. E aí, essa é uma mensagem, né, que bate aqui primeiro. Então vamos ver o que ele está falando. Bem, vejam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor deixou encarregado dos demais servos? Está vendo como ele está falando dos pastores? E aqui entenda, pastores igual a líderes. Por quê? Porque é o servo que ficou encarregado de cuidar de outros servos. Isto é, o pastor que tem a função de pastorear as ovelhas. Tá bom? Já de cara, Jesus ele começa trazendo uma promessa para os líderes, de que se os líderes forem fiéis, haverá uma recompensa. Veja, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado os demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Então o Senhor sustenta. Bem-aventurado, isto é, feliz, aquele servo, quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. O que significa isso? Pode passar, Cadu, que aí eu vou explicar aqui no stop. Vamos lá. Jesus aqui fala para as lideranças, isto é, os servos encarregados de cuidar de outros. Tranquilo, né, gente? Isso aqui não tem nem mistério. E aí, veja, existe uma promessa para esses servos. Os pastores, eu botei entre aspas porque entenda pastores de qualquer liderança, tá? Homens, mulheres, etc. Que procederem bem, terão todas as coisas na eternidade. Isto é, confiará todos os seus bens. Ou seja, reinaremos com o Senhor. A gente precisa se lembrar disso, de que nós vamos reinar com Deus na eternidade. Veja, Apocalipse e Daniel falam sobre isso, tá? Eu trouxe 2 referências escatológicas. Veja, lá no finalzinho de Apocalipse 22. Então já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E aí Daniel, milhares de anos antes, já tinha dito também. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Qual é a promessa aqui? É que se nós, e aí falamos especificamente para a liderança, mas entenda isso, obviamente isso serve para todos, né, conquanto o contexto imediato seja liderança. Se nós procedermos bem na nossa liderança, se nós formos fiéis ao Senhor em nossa liderança, o Senhor recompensará a nós, meus irmãos. É óbvio, vocês sabem, eu não precisaria dizer isso, mas eu digo porque como está sendo filmado, pode ser que alguém veja só essa mensagem. Mas vocês aqui sabem que salvação não é por obras, não é isso que está sendo dito. Contudo, também nós precisamos lembrar que existe recompensa para as obras. Não é salvação, salvação é graça. Mas o Senhor recompensará o nosso trabalho? Sim, isso é bíblico, tá? Então, as lideranças que procederem bem
Primeiro, o Senhor sustenta. Segundo, o Senhor dará o reinado. Não que Deus vai dividir a sua glória. Cuidado, Deus não divide a sua glória. Mas Deus nos dará autoridade. E não pense uma autoridade no sentido de, vou mandar fazer e vai acontecer. Não é isso. Mas nós estaremos numa posição elevada. É isso que ele está falando. Ou seja, uma recompensa para o nosso trabalho de lideranças fiéis, de bons pastores. Os pastores, e aí entenda, pastores como qualquer liderança, os pastores que dão a vida pelas ovelhas perdidas. Deu para entender, gente? Tranquilo? De boa? Só que, e o pastor que falha? E aí eu queria fazer um comentário. A falência de uma liderança não pode ser justificada, porque não existe justificativa para o erro. Tendo dito isto, o que eu quero dizer? É comum, às vezes, a gente ser tomado por um sentimento, não sei se de justiça ou de justiçamento. Sabe que existe uma diferença de justiça e justiçamento? O justiçamento é aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos. É relativamente comum, e eu entendo uma indignação quando a gente vê uma liderança cometendo um erro. Mas a gente precisa ser misericordioso. Sim. Eu não estou dizendo nem tanto do erro. Todos nós estamos fadados a erros, e a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu nem estou falando desse. Eu estou falando daquele que é o líder safado, o líder pilantra que manipula, sabe? Nos dá uma raiva. Mas por que eu estou dizendo isso? Fique calmo, meu irmão, minha irmã. O Senhor trará castigo, a palavra é castigo, porque eu vou ler, para o líder safado, no português claro. Tá? Ou, se você preferir, que para mim é até mais duro do que eu acabei de falar, o líder que age no espírito do anticristo. A liderança falsa, tá? A liderança que erra de propósito. Meus irmãos, uma coisa é você errar sem querer errar. Não tem justificativa. Eu não estou justificando porque não há justificativa para o pecado. Mas eu não posso negar que Deus é aquele que sonda mentes e corações. Uma coisa é um erro do tipo, a pessoa começou uma discussão, tu xingou a pessoa. É pecado? É. Outra coisa é você premeditar o ato. É você programar. Eu vou lá, vou falar aquilo que eu sei que tira a pessoa do sério para começar uma briga. É diferente. Uma coisa é o líder que erra, não tem justificativa, porque Jesus não errava. Ponto. Mas uma coisa é o líder que errou num tropeço. Outra coisa é o líder que sabe que está errado, que está pregando uma mentira, uma heresia e sustenta. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós ficamos indignados e temos que ficar. Só que qual é o ponto? Não tente fazer justiça com suas próprias mãos. Deixa que o Senhor trará juízo. Pode passar. E aí, olha a dureza. Mas o que acontecerá se aquele servo, novamente, o líder, o pastor, sendo mal, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os bêbados? Meus irmãos, veja, aqui está falando dos pastores que se aproveitam das ovelhas, né? É claro, é óbvio, né? Espancar, desde literalmente, até aquele que se aproveita de uma carência, de uma necessidade, financeiramente, engana, etc, etc, etc. O que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Virá o Senhor daquele servo, Jesus, em dia que não espera, em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo. E aí, olha só, condenando-o com os hipócritas. Por que ele vai ser condenado com os hipócritas? Porque ele é um hipócrita. Porque ele finge ser algo que não é. Ele prega uma mentira. Por isso que é algo proposital. O hipócrita, meus irmãos, quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que sabe que está errado e mente. É um mentiroso. É diferente da pessoa que comete um erro achando que está certa. Tem gente que erra por falta de conhecimento. Acha que está certo, mas está errado. E tem aquele que sabe que é mentiroso e continua mentindo. Então, ali haverá choro e ranger de dentes. Para onde ele vai? Para o inferno. Meus irmãos, a Bíblia não tem meio termo. Não existe purgatório. Vai para o inferno. E aí, eu vou ler depois, mas eu queria fazer um comentário. Sabe o que Jesus... qual é a interpretação de Jesus? É meio ousado falar isso, né? Qual é a interpretação de Jesus? Mas vamos entender. O que Deus entende é o seguinte: o servo
o pastor que pastoreia mal por quê? Porque negligencia a volta de Cristo. Porque se ele não negligenciasse a volta de Cristo, isto é, se ele se importasse com a volta de Cristo, ele trabalharia para ser um melhor pastor. Esta é a linha de raciocínio de Jesus. Portanto, a liderança que é negligente, ela não está... E aí, você que não é líder, entenda isso. O seu líder que falha com você, ele não está falhando com você apenas. Porque quando um líder falha com a sua liderança, ele está falhando para com o Senhor. Por quê? Porque se ele se importasse com a volta de Cristo, ele se importaria mais com a própria conduta, com o próprio serviço, com a própria pregação dele. Deu para entender a linha de raciocínio de Jesus? Por isso que Jesus relaciona isso com a volta. Com a volta. Então, meus irmãos, e aqui eu como líder da igreja, isso aqui obviamente primeiro bate com força em mim, mas a todos nós. E aqui, assim, eu poderia pregar isso aqui e falar assim, isso se aplica a todo cristão? Claro que se aplica a todo cristão. Mas eu não posso negar que isso aqui tem uma especificidade para as lideranças. Então, você que é líder, Deus te ajude. Você que é liderado, e almeja a liderança, a palavra do Senhor diz, né? Boa coisa é almejar o episcopado. Glória a Deus, se prepare. Mas você que é liderado e já sofreu na mão de maus líderes, confie no Senhor. Porque também, aí entenda. Meu líder é mau. Vou falar mal dele. Vai para o mesmo inferno junto com o teu líder. Por quê? Porque Deus não dá autoridade para ninguém falar mal de ninguém. Então, se você tem um líder mau, o que você tem que fazer? Orar. Orar por o seu líder mau, tá? E aí pode passar, por favor. Por isso que o evangelho é perfeito, né? O evangelho, ele não tira a injustiça que eu sofro de ter um mau líder, mas também não me dá o direito de desonrar. Porque as autoridades foram constituídas pelo Senhor. É aquilo que, só fazer um parênteses, é o que se aplica aos pais, né? O pai que fala para com os seus filhos será castigado por isso. Mas isso não dá um direito ao filho de desonrar o pai. Lembrem-se do que aconteceu com Cã, lá na situação de Noé. Fez sentido isso, gente? De boa? Aqui eu fiz alguns comentários. E com relação aos líderes maus, aos pastores maus, eles serão... Gente, e veja. Deus não castiga. No dia do juízo terá castigo, tá? Terá. A palavra é castigo. Eles serão castigados no dia da volta do Senhor. Não precisamos buscar nossa própria justiça contra os falsos líderes. Cuidado. Às vezes, num afã de... A palavra do Senhor diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Serão saciados na justiça de Deus, gente. Não é vingança pessoal. A vingança pertence ao Senhor. Cuidado com a vingança. Não precisamos buscar nossa própria justiça contra os falsos líderes. O Senhor vingará as suas ovelhas que foram maltratadas. Deus vai vingar. Tá? E aí, eu trouxe um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma. Jesus não irá chamar os seus discípulos apenas para prestar contas de seu comportamento, mas também punirá severamente a sua infidelidade. Então, os líderes infiéis, e como é que um líder é infiel? Quando o líder é infiel para com a sua liderança, quando um líder é infiel para com seus liderados, ele está sendo infiel para com Deus, porque foi Deus que confiou a ele aquela liderança, tá bom? Deu para entender, gente? Tá, então a gente já bateu bastante dos líderes, deixa os líderes, né? Vamos passar. E aí a gente chega na parábola das 10 virgens. Primeiro comentário que eu tenho que fazer. Por favor, irmãos e irmãs, a parábola das 10 virgens não é uma alegoria. Por quê? Provavelmente você já ouviu mensagens de alguém falando assim, não, porque o óleo, o azeite é a unção, porque o óleo, o azeite é a fé, porque o óleo, o Dr. Shedd fala que o óleo é a fé, o John Wesley fala que o óleo é o amor. Vou te falar, sabe o que é o óleo? O óleo é o óleo. A parábola não é uma alegoria. Para de achar que o óleo significa uma coisa, que a candeia significa outra. Não significa absolutamente nada. Eu vou explicar sobre o que é a parábola. Até porque, entenda uma coisa, a única discussão um pouco maior é sobre quem são as virgens, tá? O entendimento
que eu tenho é o quê? Que aqui ele está falando sobre que no meio da igreja a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. É isso aqui. Existem aqueles que falam que creem, mas no dia do juízo a gente vai descobrir quem crê e quem não crê. É sobre isso. Por que não é sobre o ímpio e o crente? Porque não teria como chamar o ímpio de virgem. Porque o ímpio já está contaminado. E porque todos tiveram o óleo, só que o óleo de uns acabou. Se o óleo representasse o Espírito Santo, como é que aquele cara teve o Espírito Santo e deixou de ter? Então, cuidado. Aqui, o que ele está trazendo um alerta? O alerta aqui é muito simples. Para de querer saber quem é o imprudente e ver se você tem azeite. É isso que ele está dizendo, tá? Mas vamos lá, vamos caminhar. Pode passar. Vamos com calma. Então, deixa eu fazer um comentário antes. E aí, para a gente começar a entender o que realmente está dizendo a parábola, é o seguinte: você precisa entender duas coisas. Número 1, as estradas não tinham iluminação nessa época. Óbvio, né? Você não tinha energia elétrica, você não tinha lampião, a gás, nem nada. Então, quando uma pessoa ia viajar e não sabia quanto tempo ia ficar fora, ela precisava levar óleo, que não tem nada a ver com unção. Precisava botar óleo lá na tocha, para a tocha não apagar. Alguns autores chegam a dizer, eu não sei se é real, me parece um pouco de exagero, que você tinha que botar óleo de 15 em 15 minutos. Se for realmente isso, haja óleo, né? Além disso, ponto número 1, então, iluminação. Ponto número 2, quando a noiva ia casar, o que acontecia? Não sei se você já foi em algum casamento que tem as mademoiselles, não é mademoiselles? As amigas da noiva. Vocês já foram em casamento assim? Que tem a amiga da noiva? Então, não é dama de honra, são aquelas amigas que entram juntos com a noiva, todas vestidas iguais. Isso não é dama de honra, gente. Daminha é aquela que entra atrás, tacando flor. Não é madrinha, porque não tem padrinho, é só o grupo de amigas. É diferente. Não é mademoiselle, não, demoiselle. Tá, não importa. O que importa é o seguinte: eu já fui em casamento assim, tá? Em que tem as amigas da noiva, não são madrinhas, porque tinha, olha só, entenda, os padrinhos entram antes, não é isso? Mas tem as amigas que entram junto com a noiva. Vai a noiva na frente com o pai e tem as amigas que vêm atrás. É um outro tipo de casamento, tá? Mas não vem ao caso. Aqui na época tinha isso. As amigas ficavam com a noiva até vir o noivo. Então ficavam juntas, entendeu? Isso, demoselles, né? Ah, tá vendo? INV é de Deus a cultura. Você viu antes que eu invento as coisas? Demoselles, é isso aí. Então depois vocês pesquisem aí, existe demoselles, é isso aí. É tipo isso aqui. Então voltemos, vamos lá. Sabia que eu não estava tão louco assim? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja, está vendo como eu não posso falar que aqui tem ímpio e não ímpio? Conquanto em última instância vai ser diferenciado? Por que eu não posso falar que 5 eram crentes e 5 eram ímpios? Porque o ímpio não está saindo ao encontro do noivo, né, gente? Então, fiquem tranquilos. O que ele está falando aqui sobre essa parábola é o quê? É isso. Em nome de Jesus, aqui todo mundo de olho. Não, trigo, foi mal. Eu confundi. Só para ver quem tá. Viu como teve uma demora para vocês falar assim: caramba, foi isso mesmo que eu ouvi? Foi, gostou, né? Gostou, mas eu falei errado, né? Aqui em nome de Jesus todo mundo é trigo. Desculpa, deu um branco. Eu estava pensando nas demoselles. Aqui todo mundo é trigo. Mas, se você pegar a igreja global de Cristo, no meio da igreja existem joio. Existem aqueles que a fé é falsa. É isso que a gente vai ver. Saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Ou 5 nécias e 5 prudentes, né? Como quem está acostumado com a versão. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas suas vasilhas. Pode passar. Comentário. Por diversas vezes, vemos a Bíblia mostrar o relacionamento de Jesus com a sua igreja, como o relacionamento do noivo com a sua noiva. Aqui é a mesma coisa. Vocês sabem, a noiva é a igreja e Jesus é o noivo, tá bom? Qual era a imprudência? Vamos lá. Lembremos que no tempo de Jesus não havia iluminação pública nas ruas. Portanto, todo viajante ou transeúnte que não soubesse quanto tempo fosse ficar na estrada, deveria estar preparado com óleo para acender sua lamparina quando viesse a escuridão. Por que isso é fundamental?
Porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar Jesus voltar. Está vendo como a parábola não é alegoria? Glória a Deus por isso. A gente tem que parar de achar que a Bíblia é um livro de metáforas. Eu já falei isso 300 vezes. É um fato, tá? Discute se o óleo aqui teria algum significado especial. Não parece ser o caso, visto que essa figura não é retomada nas próximas parábolas, nem Jesus dá um significado especial a ela. O que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus em nenhum momento falou que o óleo é a unção, que o óleo é o Espírito Santo, que o óleo é qualquer coisa. Se Jesus não falou, não ache que você sabe aquilo que Jesus não falou. Por favor, tá? Então, prossigamos. Pode passar. Mas você vai ver 300 pessoas pregando sobre isso, tá? Está errado. Observando todo o contexto do sermão escatológico e das parábolas finais, Jesus não pretende fazer uma metáfora sobre o óleo, e sim alertar sobre estarmos ou não preparados para a sua volta. A preocupação de Jesus é com o fato de sua aparente demora, que nós relaxemos em nossas obrigações. A preocupação de Jesus é essa, meus irmãos. É que a gente comece a achar que Jesus está demorando muito e tipo assim, não vai voltar hoje não. Então, eu deixo a lamparina apagar hoje, tá? Essa é a preocupação. Os líderes que negligenciam suas funções, os cristãos que são pegos despreparados. Aqui embaixo. Observe o movimento natural do texto. As imprudentes também levaram seus lampiões, contudo falharam em não levar o óleo. É justamente o cristão que sabe da volta de Jesus, mas pelas questões do seu cotidiano, vai esquecendo, deixa de se preparar e de se preocupar. Veja, as imprudentes tinham o lampião, só que elas não se prepararam. É como aquele que tem a Bíblia, mas não adianta a Bíblia fechada debaixo do braço. Não adianta uma fé nominal, que eu falo que creio, mas quando ele voltar, ele vai distinguir aqueles que creem verdadeiramente e aqueles que não creem. Pode passar. E aí, vamos lá, o que acontece? E aí, novamente, deixa eu ler. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mais uma vez, sabe por que isso aqui não é uma metáfora? Porque a prudente também não dormiu. Então, dormir, meus irmãos, não é dormir na fé, como um monte de gente prega falando. Dormir aqui não é um pecado. Por que dormiu? Dormiu porque dormiu. Só por isso, porque estava de noite, estava cansada. Porque, olha só, se dormir fosse um pecado, a prudente não podia ter dormido, né, gente? A noiva de Cristo prudente está cometendo pecado? Não faria sentido essa parábola. Então, para de achar que é alegoria, porque não é. Simplesmente o que ele está falando é o seguinte: demorou, porque o tempo da volta de Jesus só ele sabe. E aqui não é dormir na fé, como Paulo vai falar sobre aqueles que dormem quando comem a ceia de forma errada. Não é isso. É simplesmente o seguinte: demorou, foram tirar uma soneca. De boa, legal. Mas à meia-noite, não tem nada de fantástico também no meia-noite, é simplesmente no meio da noite, né? Meia-noite, no meio da noite. Tá? Ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saiam ao encontro dele. Meus irmãos, um dia nós vamos ouvir esse grito. A questão é, o que acontecerá? Lembra quando a Bíblia fala assim, eu sempre cito isso: louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens a oferecer? Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam as suas lamparinas. Pode passar. Ponto número 1. Jesus nunca disse que voltaria rápido, tá? Isso aqui pode parecer não muito importante, mas lembrem-se que aquela geração achava que Jesus ainda ia voltar neles vivos, tá? Então Jesus já estava preparando por fato seguinte: talvez demore milhares e milhares de anos, milhões, tá, gente? Mas vamos lá. O sono aqui também não deve ser alegorizado, tão somente um demonstrativo da demora, só isso. Por isso que tanto prudentes quanto imprudentes adormeceram. O sono aqui não é sinônimo de falta de vigilância, cuidado, até porque a moral da parábola é a própria vigilância. A questão central da parábola é estar ou não preparado para a ocasião da volta do noivo. Meus irmãos, se Jesus voltar hoje, a grande pergunta: estamos preparados? Você está dizendo que nós não seremos salvos? Aquele que não está preparado? Olha, aqui a imprudente não foi salva, mas eu não estou falando que salvação é por obras. Por favor. O salvo também terá que prestar contas, tá, gente? O salvo também vai prestar contas, ok? Quando ele voltou, entre aspas, do nada, vê-se a diferença entre os que estão preparados para a sua volta e os que não estão.
mesmo os que já soubessem que ele iria voltar. Veja, entenda, as imprudentes não sabiam que Jesus ia voltar? Sabiam. A igreja, a gente não está aqui há meses falando que Jesus vai voltar? Estamos. Não, os crentes não sabem que Jesus vai voltar? Sabem, mas todo crente se prepara para a volta? Não. É sobre isso a parábola. Meus irmãos, não tem uma igreja evangélica que não pregue que Jesus vai voltar. Tá? Pode ser a igreja mais diferente. Qualquer igreja evangélica prega que Jesus vai voltar. Até a igreja católica prega que Jesus vai voltar. Aí, vamos falar dos católicos. Não falar, falar da doutrina católica. Soou estranha essa frase. Vamos falar da doutrina católica. Por exemplo, a doutrina católica não sabe que Jesus vai voltar? Sabe ou não sabe? Sabe. A doutrina católica está pronta para a volta? Não. É sobre isso. Sobre aqueles que sabem que o noivo vai voltar, mas não se preparam. O mesmo vale para a igreja ortodoxa. O mesmo vale para as múltiplas igrejas que dizem professar o nome de Cristo. Cristo vai voltar, mas estamos preparados para a volta? Essa é a questão. Pode passar, provocador. E aí, vamos lá. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Veja, isso aqui não tem nada a ver com unção. Como é que tu vai dar a tua unção para outra pessoa? Como é que tu vai dar o Espírito Santo para outra pessoa? Tá? Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Aqui tem quase uma ironia, né? Porque elas saíram para comprar. Só que lembra do que Jesus fala? Venham e comprem sem preço. Por quê? Porque ainda dá tempo, meus irmãos. É a graça. No dia do juízo, não vai dar para comprar mais nada. É exatamente isso. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele na festa do casamento. E fechou-se a porta. Meus irmãos, a porta vai fechar. Ponto. E aí, quem estiver no lado de fora, já era. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo, não as conheço. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, é para dar aquele tremorzinho no coração. Vigia, meu irmão. Não tem a música? Vigia, não tem? Vigia. Tá fingindo que não sabe? Tu sabe, cara. Vigia. Eu não lembro como é que é. Vigia, varão, vigia, não é isso? Isso aí, então, vigia, varão, vigia, porque você não sabe o dia nem a hora, varão, varou e vasilha. Você não sabe o dia nem a hora, mas o Senhor voltará. E depois que a porta fechar, já era, não abre mais. Isso aqui é claro para todos nós, mas isso aqui também diz respeito, novamente, sobre a doutrina católica. Não existe purgatório. Não existe comprar salvação. Não existe pagar alguma coisa para sair do inferno e ir para o céu. Fechou a porta, ninguém entra mais. Ponto. E por isso que, não, vamos fazer missa do 7º dia pela alma do morto. Fechou a porta, meu irmão, minha irmã. Ninguém entra mais. Vou fazer um culto. Mas a gente não faz culto fúnebre. A gente não faz culto pela alma do morto. A gente cultua a Deus em louvor a Deus pelo tempo que nós convivemos com aquela pessoa. Mas não faz sentido orar por mortos. Por que não faz sentido orar por um morto? Porque uma vez que a porta fechou, fechada está a porta. Então aproveita que a porta ainda está aberta, tá? Meu irmão, minha irmã, nesse momento, né? É isso aí. Você que está vendo pela internet, cuidado, hein? Né? Pode ser que no dia que você está indo ver essa mensagem, já fechou a porta. Já é. Tu começa o vídeo, puf, arrebatamento, já era. Isso aí, toca a trombeta, já era. Passa aí, filho, por favor. A chegada do noivo é tarde demais para se preparar. Aquilo que eu sempre falo para vocês, já falei algumas vezes. Quando tocar a trombeta e o céu abrir, já era, não dá mais. Portanto, o dia do preparo é hoje. Hoje é o dia do arrependimento, meus irmãos, e da confissão de pecados. O dia da volta de Cristo não salvará o ímpio. Não nos esqueçamos que uma vez fechada a porta, não há mais solução. A porta não pode mais ser aberta. Uma vez mais, reparemos que não há qualquer simbolismo no óleo ou em sair para comprar. Apenas se diz sobre estar ou não preparado.
nas palavras de Jesus, estar ou não vigilante, que é a toada de tudo que ele já vem falando. No dia da volta de Cristo, vemos como ele separará o joio do trigo, aqueles que têm uma fé apenas nominal, isto é, uma fé apenas de boca para fora, e aqueles que têm uma fé verdadeira, isto é, vigilante. Hoje, olhemos para a nossa fé e façamos uma alta análise da nossa fé, meus irmãos, e digamos para nós mesmos, sem nos enganarmos, se nós verdadeiramente cremos em Jesus. Porque se verdadeiramente cremos em Jesus, nós então nos comportamos como aqueles que esperam a volta do noivo, aqueles que têm o óleo. E, novamente, o óleo não tem nada de simbólico. Agora, nós temos nos preparado para a volta do noivo? Essa é a grande questão, porque ele voltará. Ele voltará. Pode passar. Tranquilo, meus irmãos? De boa? Tranquilo, né? É bom que não tem que inventar nada. É óbvio. Então, se ele falou para as lideranças, e ele falou sobre a questão que vai separar aqueles que têm uma fé verdadeira daqueles que têm uma fé falsa, agora ele vai falar especificamente para os cristãos. Então agora ele já não está mais falando sobre aquele que é falso. Ele está falando só para aqueles que são crentes. E a parábola dos talentos, ela tem muitos ensinamentos. Mas sabe qual é o principal ensinamento da parábola dos talentos? Que no reino de Deus não existe algo chamado neutralidade. Ah, mas eu venho na igreja, mas eu sento no banco. Sabe o que aconteceu com aquele que só sentava no banco? Foi queimar num banco muito quente. Então, cuidado. A parábola dos talentos ensina que não há neutralidade. A condenação, meus irmãos, não é só para aquele que pratica o mal. Aquele que deixa de praticar o bem será condenado. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, será condenado. Aquele que, não, mas eu nunca impedi a pregação do Evangelho. Aquele que impede a pregação do Evangelho vai queimar no inferno. Mas aquele que não prega também vai queimar no inferno. Vamos ver, pode passar. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos. Então agora está falando para todos os servos. E lhes confiou os seus bens. Preste muita atenção. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. De acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Ponto número 1. O que é talento? Talento era uma medida era uma moeda, mas na verdade era uma medida de peso. Equivalia a 30 quilos. Podia ser de prata ou de ouro. Tá? Então veja, ele deu muito dinheiro. Deu muito dinheiro para os caras. Mas não é isso que importa. O que importa é isso aqui. E isso aqui a gente precisa saber. De acordo com a capacidade de cada um deles. Não adianta falar, está pesado demais. Só tem 2 opções. Ou não, ou você está onde você está. Sem ser pela vontade de Deus, e aí vai pesar, porque se você está onde você está, porque Deus não mandou, o problema é todo seu. Mas se você está onde você está, por causa de Deus, não será pesado demais. Por quê? Porque é de acordo com a capacidade de cada um. Deus não deu 5 para esmagar aquele que só aguenta 2. Deus dá 5 para o que aguenta 5. Deus dá 2 para o que aguenta 2. Deus dá 1 para o que aguenta 1. Tanto que a bênção não muda do que multiplica de 5 para 10 ou de 2 para 4. A bênção é a mesma. Por quê? Porque isso se chama equidade. Já expliquei aqui para vocês. Equidade, o que é equidade? A igualdade é injusta. Por que a igualdade é injusta? Eu vou dar um exemplo. Melina, qual é a sua altura? Você não sabe. Qual é a sua altura? 1,57. Vitor, qual é a sua altura? 1,90. Vamos lá. Se eu boto o Vitor no lado do Augusto, diante de uma cesta de basquete, vou tratar os dois como iguais. A altura da cesta é a mesma. Mas se o Vitor tem 1,90 e o outro tem 1,50 aí, e 57, é justo? Não. Por quê? Um é mais alto que o outro. Deus, calma aí, depois eu pergunto a idade. Deus não nos trata com igualdade. Quer dizer, Deus também nos trata com igualdade, mas Deus nos trata com equidade. O que é isso?
Deus entende a capacidade de cada um e vai julgar cada um de acordo com a própria capacidade. Então, para de olhar para o seu irmão do lado e pensar o quanto ele está fazendo. Comece a olhar para si mesmo. Porque Deus não nos julgará de forma comparativa. Ah, o teu vizinho abriu 10 igrejas, você só abriu uma. A questão não é essa. A questão é, Deus te deu capacidade para abrir 10 igrejas. Você abriu 9, vai ser condenado. Deus te deu capacidade para abrir 5, você abriu 5, será abençoado. A questão é, de acordo com a capacidade de cada um. De cada um. E então partiu. Pode passar. Muito bom esse finalzinho. Vamos lá, então está aqui. Talento era uma medida que equivalia a 30 quilos. Pensa, 150 quilos de ouro. Olha só que beleza. Podendo ser de prata ou de ouro. Esse aqui eu fiz esse comentário aqui interessante. A palavra talento, como entendemos hoje, tipo talento, tipo dom, né, habilidade, vem daí, tá? Dessa parábola que vem a nossa palavra talento, tanto no inglês quanto no português. É nítido que Deus não nos julgará pela quantidade que lhe devolveremos. Deus não vai julgar por isso, mas sim se multiplicaremos em toda a intensidade o que nos foi confiado. Jesus faz questão de dizer, de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que a bênção do que multiplicou de 5 para 10 é a mesma do que multiplicou de 2 para 4, tá bom? É evidente que essa parábola, novamente, não ensina a salvação por obras. Jesus vem trazendo vários alertas aos cristãos sobre a vigilância. Ele já falou para os líderes, agora fala mais uma vez para todos os servos. Pode passar. E aí, vamos lá. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Com eles ganhou outros 5. E aquele que ganhou 2 também. Mas o servo que tinha recebido 1, veja, meus irmãos, ele não perdeu o talento. Isso que é fundamental entender. Ele não perdeu, ele não destruiu, ele não jogou fora. Ele só não multiplicou. E aí, depois de muito tempo, veja que Jesus nunca disse que ia voltar rápido, chegou a famosa prestação de contas. Vamos ver o que aconteceu. Vou passar. Como dito na mensagem anterior, quarta-feira passada, a volta de Jesus é a nossa esperança escatológica, mas em nada anula que será também a nossa prestação de contas. A gente vai prestar contas. Todos nós prestaremos contas ao Supremo Juiz. Observemos que o terceiro servo não perdeu o que lhe fora confiado, apenas não multiplicou. Ainda assim, o seu fim será trágico. Apliquemos isso ao evangelho que nos foi confiado. Meus irmãos, não basta apenas não perdermos o evangelho, é necessário que multipliquemos o evangelho. Fazemos discípulos, ainda mais que não sabemos quando o Senhor voltará, tanto para nós quanto para os perdidos. O fato de nós não sabermos quando Jesus vai voltar deveria nos impulsionar ainda com mais força para pregar ainda mais o evangelho, porque pode ser que ele volte hoje. E aqueles para quem nós não pregamos hoje? Isso é um ensinamento da parábola, tá? Pode passar, por favor. E aí, vamos lá. Não vou ler tudo, vocês conhecem. Aquele que recebeu 5, trouxe 10. Vai entregar. Jesus vai falar, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que significa isso? Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O pouco é essa vida, comparada com o muito da eternidade. É isso, não tem mistério. Então, veja, isso é interessante, né? Jesus é fantástico. O que Jesus está dizendo para a gente é o seguinte, a gente pode fazer tudo nessa vida, ainda assim será muito pouco comparado com a glória que há de vir. Por isso que os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que virá. Porque o que a gente faz aqui, meus irmãos, a gente vai viver quantos anos? 100, 120? Tá, produtivamente, quantos anos? Não sei. Mas bota 120. O que são 120 perto da eternidade? Então é isso que ele está falando, tá? Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Eu sei que a gente cita isso aqui em vários sentidos, né? A gente cita isso aqui tipo assim, a pessoa que foi fiel colocando uma cadeira, agora Deus está botando uma igreja de 10 mil cadeiras. Não estou falando que está errado isso. Só estou dizendo que o contexto imediato da parábola não é esse. O contexto imediato qual é? E aquilo que nós fazemos aqui, ainda assim, é muito pouco perto do que será o céu. É literalmente isso, tá? E aí, para o que ganhou 2 e trouxe 4, é a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Pode passar. Só que vai chegar o terceiro servo. O terceiro servo nos ensina muitas coisas. Número 1, vamos lá.
Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Meus irmãos, ele não conhecia o Senhor. Ele não sabia. Sabe como é que eu provo que ele não conhecia? Porque ele fala isso aqui, ó. Fiquei com medo. Só que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aquele que tem medo de Deus não conhece o amor de Deus. Esse servo nunca conheceu o seu Senhor. E justamente por nunca ter conhecido o seu Senhor, que ele enterrou. Ele conhecia em parte, só que uma meia-verdade é uma mentira completa. Ele sabia que o servo, que o Senhor era severo, severo, Deus é. Mal, jamais. Só que ele deveria saber que Deus é severo, mas deveria saber que Deus é severo e amoroso e nos capacita a multiplicarmos aquilo que ele mesmo nos confiou. E essa é a resposta que Jesus vai dar. Então, cuidado, que não adianta dar desculpa, Senhor. Quer ver? Ó, desculpa clássica. Ah, irmão, irmã, vem pregar. Ah, não. É melhor eu ficar de boca fechada para não falar besteira. É a mesma coisa que ele está falando, tá? É lógico que eu não estou falando para você subir aqui e falar que, sei lá, o arcanjo Gabriel vai te salvar. Lógico que não é isso. Mas o que Deus está falando, que Jesus está falando assim, não adianta dar desculpa do tipo assim, ah não, para não perder, para não destruir, para não fazer errado, eu não fiz. Isso é desculpa fazer errado? Não, gente, por favor, sejamos maduros na fé. O que Jesus está falando é o seguinte, olha só, não adianta vir com um papo de que eu sabia que o Senhor era rígido no checklist e por isso não fiz nada. Vocês sabem o que aconteceu, né? Vamos lá. Sabendo que o Senhor é um homem severo, não sabia nada, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, ou seja, que Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. Fiquei com medo. Está errado, não é para ter medo. Vocês lembram que a primeira pessoa que ficou com medo foi quem? Adão. Quando o quê? Pecou. Veja, como o medo está atrelado ao pecado, gente. Tá? Medo está vinculado ao pecado. Veja que ele se escondeu como Adão e Eva se esconderam, né? Escondi o seu talento. Aqui, escondi, na terra. Aqui está o que é seu. Ele devolve para Deus aquilo que é dele. Só que não adianta você apenas devolver para Deus aquilo que é dele. Mas o Senhor respondeu, olha a resposta, ainda bem que é Jesus falando. Servo mau e preguiçoso, ou na revista atualizada, mau e negligente. Você sabia disso tudo? Então, deveria o quê? Ter minimamente dado meu dinheiro aos banqueiros. Porque ele está falando o seguinte, ter feito o mínimo. Porque, até hoje, né? Bota na poupança. É basicamente isso, botava na poupança. Portanto, aí vem. Tirem dele o talento e deem o que tem 10. O que ele está falando aqui é o seguinte. Já que você foi inútil no teu serviço, vou dar para aquele que sabe fazer, que faz funcionar. É exatamente isso. As ovelhas não vão ficar perdidas. Deus, se o pastor falhar, Deus vai botar outro pastor, tá? E aí, as pessoas citam muito mal esse final aqui, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui pode parecer assim, eu já vi gente citando isso aqui, tipo com um jogador de futebol. Quando o jogador de futebol vai no restaurante e não paga a conta. Aí a pessoa fala, tá vendo? A Bíblia estava certa, né? Aquele que tem muito, muito será dado. Mas eu aqui, trabalhador miserável, que nem tenho dinheiro para pagar a conta, tem que pagar. Não é isso. O que ele está falando aqui é o quê? Aquele que tem é o quê? Aquele que tem, aquele que prega a palavra, aquele que multiplica o reino de Deus, terá em abundância onde? No céu. Mas aquele que pouco tem, aquele que só tem um talento, mas que não multiplicou, por que vai ser tirado? Porque ele vai para o inferno. É esse o contexto. Então é o seguinte, Senhor, tem gente que gosta de dar desculpa assim, eu nunca fiz um curso de teologia. Deus vai te julgar se você teve a oportunidade ou não de fazer a teologia, tá? Esse é o julgamento. Mas a pessoa fala assim, Senhor, eu nunca fiz um curso de teologia, eu só consegui ler o Novo Testamento, por exemplo. O que vai acontecer? Esse pouco que essa pessoa tem, que é só ler o Novo Testamento, vai ser tirado. Por quê? Porque no inferno tu não vai ler nem o Novo nem o Antigo, vai queimar. E por que aquele que tem será dado em abundância? Porque aquele que é fiel, eu estou dando esse exemplo, eu sei que não é bom, mas vocês entenderam. Aquele que lê o Antigo e o Novo, na glória, terá muito mais do que o Antigo e o Novo, vai ter o próprio Deus. Esse é o contexto que está sendo dito. Fez sentido, gente? Não estou falando que salvação é por ler a Bíblia não, tá? Melina, deu para entender? Então tá bom. Pode passar aí. A NVI diz o seguinte, estar preparado para a vinda de Cristo requer mais do que ser cauteloso e fazer pouco ou nada. Exige o tipo de serviço que produz resultados.
E aí, eu peguei uma citação, eu sei que está um pouco grande, de 2 Pedro. Pedro fala o seguinte, preste atenção. A gente depois vai trabalhar as cartas de Pedro. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade. Pelo pleno poder, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja, Pedro faz questão de dizer que tudo nos foi dado pelo Senhor, igual a parábola dos talentos. Por causa disso, já que nos foi dado pelo Senhor, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, à perseverança piedade, à piedade a fraternidade o amor. Veja, Pedro está dizendo o seguinte, foi Deus que nos deu, mas a nós cabe o quê? Acrescentar. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos. Crente inativo vai queimar no inferno, é isso que está dizendo. Nem infrutífero, crente infrutífero vai queimar no inferno, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, olha só, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Tá vendo? Não adianta vir com papo de predestinação, não. Tem que confirmar a eleição, tá? Só para ver. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Por desta maneira, é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por mais calvinista que você seja, por favor, procure com empenho cada vez maior confirmar a sua eleição. Porque vai que a sua eleição é caçada? Não, foi só uma piadoca assim, brasileira, né? Vocês entendem, né? Bem política brasileira, né? Mas não dá para caçar a eleição de Deus. Mas vocês entenderam. Pode passar aí. Eu gostei dessa piada. A recompensa é a mesma sempre. Receber algo muito maior do que tudo, isto é, a recompensa celestial. Por isso que aquele que muito tem, ou seja, o que muito produz para o reino, muito mais terá na eternidade. Tá? Agora, aquele que pouco produz para o reino, até esse pouco será tirado quando este chegar no inferno. O terceiro servo, para tentar se esquivar, chama o seu senhor de severo, assim como aqueles que chamam a Deus de duro demais, ou exigente demais. São todos servos maus e negligentes. A Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte, isso aqui é muito bom. Nosso relacionamento com Deus e o mundo é como administração de algo. Devemos usar tudo o que nos foi confiado de tal forma que beneficie o reino de Deus. Você tem que usar tudo o que você tem para a expansão do reino de Deus. Embora as pessoas de hoje muitas vezes tenham muito mais meios materiais e tecnológicos do que qualquer geração anterior, ChatGPT está aí para isso, elas, não raras vezes, costumam usar essas ferramentas de forma egoísta. Uma promessa infalível está unida à administração fiel. Se usarmos as coisas que nos foram confiadas por Deus de acordo com os seus propósitos, seremos abençoados aqui e no céu. Pode passar? Ou esse é o último? Acho que tem mais um. Isso. Deus julga a nossa fidelidade a Ele pelo empenho que demonstramos à sua obra e ao seu reino. Não adianta vir dizer que você é fiel a Deus se você não é fiel à obra de Deus e ao reino de Deus. Aqueles que verdadeiramente e fielmente se empenham na multiplicação do reino de Deus, esses são os servos fiéis. Deus, olha só, foi eu que escrevi isso, mas eu gostei. Deus não condena apenas o servo falso, como o falso pastor, ou o servo não vigilante, como a virgem imprudente. É claro que o pastor falso vai queimar no inferno e que a virgem imprudente vai queimar no inferno. Deus condena também o servo neutro, que apenas não faz nada. Esse não fazer nada é interpretado por Deus como uma falta de fé, de fidelidade, de expectativa pela volta do Senhor juiz. Por quê? Se você eu não faço nada. O não fazer nada é negligenciar a volta, é baratear a graça. Porque se eu soubesse o preço da graça, eu não seria neutro. Eu seria um grande pregador do evangelho.
esse será demitido do seu serviço, lhe restando o inferno ardente. Pode passar, acabou, né? Bem, meus irmãos, são 9 horas, então, depois de terminar a mensagem com o inferno ardente, foi a última frase da mensagem, vamos orar para encerrar o culto e refletindo para casa sobre isso. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por mais uma mensagem, Senhor, que possamos ter um coração que anseia pela tua volta e que se prepara pelo teu retorno, Deus. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós negligenciamos o teu retorno, a tua volta, a tua graça, a tua cruz. Se conosco uma vez mais, nos leva em paz para os nossos lares. Senhor, tem misericórdia dos ensaios, quinta, sexta e do nosso louvorzão no sábado. Que tudo seja para a glória da anunciação que o teu reino é chegado a nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Tem misericórdia de nós. Abençoe os aniversariantes dessa semana. Ser com cada um deles, que multiplique os anos deles, Senhor, na tua presença, em família, na tua casa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sua família, hoje para sempre. Todos digam, está encerrado esse culto, Deus abençoe, em nome de Jesus.